Olá, sejam muito bem-vindos. Aqui é a Amanda, instrutora de modelagem e impressão 3D de joias. E no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como fazer a edição de uma peça pronta aqui no CrossGems. Para fazer essa edição eu vou usar o arquivo que nós fizemos no vídeo anterior. Como eu comentei lá, eu não me atentei muito às medidas, porque senão o vídeo ia ficar muito longo. E eu também achei bom mostrar para vocês essa parte de alteração separado, porque o CrossGems tem muitos recursos de alteração e também depende do workflow que você está utilizando. No caso, como eu expliquei também lá naquele vídeo, eu optei por manter todos os objetos iniciais. E por causa disso, as alterações que vão ser feitas aqui vão ser feitas dessa forma que eu vou explicar no vídeo. Se você optar por não manter os objetos iniciais, aí o processo vai ser um pouquinho diferente. E esse é um dos motivos pelos quais eu indico que mesmo que a pessoa use um plugin, ela aprenda a trabalhar com o Rhino sem plugin nenhum, pelo menos o nível básico, porque assim ela tem elementos, né? Tem toda a base de como o Rhinoceros funciona para conseguir resolver todos os problemas que podem surgir num plugin. Quem tiver interesse, eu vou deixar aqui na descrição o link do meu curso básico do Rhinoceros. Então vamos lá, vocês viram que eu cliquei 2 vezes no ícone do CrossGems na área de trabalho para abrir já na interface dele e depois selecionei aqui Open File para abrir o arquivo que eu quero editar. E eu faço dessa forma porque no meu computador o Rhino que é o software principal. Então se eu clicar 2 vezes no arquivo, vai abrir na interface do Rhino e não da do CrossGems. E eu queria mostrar para vocês também que é normal ele demorar para carregar. São muitas ferramentas, então depende da potência do seu computador. E o primeiro passo a se fazer quando vai alterar um arquivo é salvar ele com outro nome. Assim você mantém o primeiro preservado. Para isso eu clico com o botão direito do mouse aqui no disquete. Eu vou nomear para Catedral CrossGems alterado. Clico em salvar. E antes de fazer a análise no arquivo, eu quero mostrar 2 pontos que ficaram pendentes no vídeo anterior. O primeiro é sobre as pedras terem ficado vermelhas. Eu vou colocar aqui em Shaded, vocês vão ver que elas estão em vermelho. Se eu selecionar esse conjunto de pedras, vocês podem ver que elas estão na layer de ferramentas de corte. Se eu clicar aqui, vem a lista das layers. Eu também posso selecionar aqui pelo painel. Mas aqui a gente já consegue ver que vermelho são as ferramentas de corte e elas teriam que estar aqui em gemas. Então eu preciso organizar. Eu fui no vídeo rever para ver se eu tinha feito algo errado, mas realmente os passos estão certos, ela acabou ficando na layer errada, provavelmente um bug do software. Então eu vou precisar corrigir aqui. E nesse caso não vai bastar eu só mudar ela de layer, porque ela está agrupada com outros objetos. Então, vou deletar esse mirror e vou fazer de novo. Para isso, eu clico na setinha e vou excluir. Porém, é importante eu informar vocês que se eu não tivesse deixado esse Gems on Curve preservado aqui embaixo, na verdade é esse aqui, né? Se ele não estivesse preservado aqui embaixo, eu não poderia deletar. Eu teria que restaurar o objeto primeiro e daqui a pouco eu vou mostrar para vocês como faz essa restauração. Como aqui o objeto inicial está preservado, eu posso apagar clicando no X e aí eu vou criar um novo mirror. Só que antes eu preciso perceber que ele selecionou as gemas. Então, se eu clico aqui no mirror, automaticamente ele seleciona essas gemas que estavam, né, aqui selecionadas antes, ele aplica no mirror. Então, eu tenho sempre que ficar de olho nisso para não aplicar ferramentas em locais que eu não quero. Clico para tirar a seleção e aí sim seleciono as gemas corretas. Na aba Mirror, ligo vertical, desligo horizontal e a posição já está correta porque ele aplicou aqui, então posso só confirmar. Vamos verificar se ele ficou na layer correta também. Tá ok? Aqui embaixo eu vejo Gemstones. Agora eu vou clicar fora e vou mostrar para vocês aqui no Cut to Ring aquela opção de restaurar que eu comentei. No caso dessa ferramenta, não tinha a opção de não deletar o objeto de entrada. Porém, o processo é o mesmo. Toda vez que um objeto foi deletado, né, de entrada foi deletado, vai ficar aqui essa opção Restore Objects. Então, eu clico nela, ele restaura o objeto inicial e mantém aquele outro que eu já tinha usado. Eu vou esconder para vocês verem que ele
mantém o outro que já estava cortado, certo? Agora, a gente pode ver que aquele pedacinho cortado está sobrando aqui. Isso significa que ele alterou o aro, certo? Eu tinha comentado com vocês no vídeo anterior que isso poderia acontecer. Tinha até falado que é possível fazer um ring rail separado para fazer esse corte, mas eu tinha esquecido de um outro recurso que existe aqui na ferramenta Cut to Ring e em outras ferramentas, e esse era o segundo ponto, né, que eu queria esclarecer. Então, aqui no Cut to Ring, para ele manter o aro 18, que era o inicial, no caso o aro 18 é o inicial para o anel, e aro 20 foi o que eu cortei as garras. Então, eu posso vir aqui em Edit, vejam que ele trocou sozinho, né, para o 18, mas eu tenho esse recurso que eu comentei aqui do lado de Ring Size. Eu tinha usado o Gem on Ring, mas eu posso usar essa opção Self, ou seja, ele vai aplicar essa medida de aro somente para essa ferramenta Cut to Ring. Então, se eu coloco aqui o 20, ele faz o corte das garras com 20 e mantém o aro independente. Então, não precisa nem criar um ring rail separado. Posso confirmar, tá tudo certinho. E agora sim a gente vai analisar o arquivo para ver quais as alterações nós vamos fazer. Como eu mexi no aro do anel, é normal ele mostrar alguns objetos que estavam escondidos. Então, eu vou selecionar aqui e já esconder de novo, até vou esconder a pedra principal, o próprio anel, vou escondendo do jeito que eu tinha feito antes. Essa aqui eu deixo, Channel Cutters, Micro Cutters. Esse Polar Array eu acabei fazendo com as pedras junto. Então, se eu esconder, ele vai esconder as pedras também, depois eu vou separar. O Boolean é o que a gente estava trabalhando. Cut to Ring também deixo, e esse Mirror também é o que eu acabei de fazer. Ficaram as ferramentas de corte, eu acredito que é esse aqui. Agora sim, então aqui eu já sei que eu vou ter que mexer nesse polar para arrumar as gemas. A gente já tinha visto também na aula anterior, vou vir aqui na Front e em Ghosted. A gente já tinha visto que o corte do canal estava pegando na colaça da pedra, então essa já é uma alteração. Se estava assim no da lateral, também tá no da top, porque a gente copiou, né, a ferramenta, então vai estar igual. Outro ponto que eu queria mostrar é sobre o espaço que tem aqui de metal, né, tem bastante metal nas laterais das pedras. Então eu quero diminuir um pouquinho, acho que vai ficar mais bonito e mais leve também. Como eu vou precisar aumentar a espessura daqui para ajustar o corte, vai compensar um pouco o peso. E por fim, aqui acabou cortando o aro junto com as ferramentas de corte da cinta. E isso aconteceu porque eu apliquei o Boolean em tudo de uma vez. Então esse corte aqui não ficou legal, eu vou arrumar. Vou colocar aqui em Cross Gems para vocês verem, ó, ele acabou ficando bem feinho aqui, então isso eu tenho que arrumar também. E depois, aqui na parte de baixo do aro, eu acabei deixando mais espesso. Eu coloquei 1,20 em cima e na lateral, e aqui embaixo acabou ficando 1,40. Então, a princípio, são essas as alterações que a gente vai começar a fazer agora. Primeiro eu vou tirar as pedras do Polar Array, mostrei ele aqui, vou editar, venho em objetos, está tudo selecionado, eu vou tirar só as pedras. Cliquei para tirar a seleção, confirmo e vou na aba Tools fazer um novo Polar Array. Agora sim, só as pedras, vou encontrar elas aqui, são essas. Desligo o Delete, em Options eu vou colocar 4 e Position vou selecionar Top. Vou confirmar se ele fez, não estão aparecendo as pedras, vou colocar em Wireframe. Agora sim elas estão aqui. Confirmo, volto para Shaded e antes de mexer no anel, eu vou ter que ver o quanto eu preciso aumentar a espessura para aumentar também esses cortes. Então aqui na cinta de cima, por exemplo, eu tenho todo esse espaço. Se eu aumentar aqui 0,10 mais ou menos, não vai ficar tão fino, mas eu preciso conferir, né, ver quanto que tem aqui de medida. Então eu vou usar uma ferramenta do próprio Rhinoceros para verificar essa medida. Eu vou usar aqui o Align Dimension. E eu não vou usar os snaps, eu vou fazer essa medição aqui no visual mesmo. Vou clicar próximo da onde está o corte do canal e vou acompanhar a isocurva, porque se eu colocar reto aqui, a medida vai dar diferente. Então, eu tenho que acompanhar essa isocurva aqui, a direção dela, para ter uma medida mais específica. Clico no outro ponto
e aí verifico que eu tenho 0,63 ainda de espessura. Então, se eu descer 0,10, eu ainda vou ficar com 0,53. Para mim é o suficiente, não vou ter que aumentar, né, a espessura dessa cinta. Vou deletar essa medição e vou na fronte agora fazer o mesmo aqui. E nesse caso eu vou usar a primeira gema, porque ela é maior. Ajustando ela, as outras já vão ficar certinhas. Então, repito a ferramenta clicando com o direito do mouse e vou chegar aqui próximo do corte. Vejam que é essa marcação aqui. Então, eu vou clicar próximo, acompanho a isocurva também, clico do outro lado. E a medida que eu tenho aqui é de 0,38. Então, se eu abaixar 0,10, vai ficar só 0,28. Na minha opinião, vai ficar muito frágil, então eu vou aumentar um pouquinho a espessura desse aqui. Deleto essa medida também. E agora sim, vou mexer no anel. Nesse caso, eu tenho que mexer lá no catedral, que é o anel inicial, certo? Eu mantive ele, então não preciso vir aqui no Boolean restaurar os objetos. Vejam que nem aparece as opções. Então, vamos mostrar ele primeiro. Clico em Edit e tudo que eu alterar nele, automaticamente vai ser alterado lá no Boolean. Vou colocar aqui na perspectiva para a gente ver melhor. Vou colocar em Cross Gems. Primeira alteração que eu vou fazer, então, é na largura, que é aqui o Top Width. Vou mudar para 2. Essa parte ele muda só aqui em cima, então eu tenho que fazer a mudança nas outras opções também. Mas aqui eu já vou aumentar a espessura. Vou colocar 1,30, porque eu quero fazer o corte com mais 0,10, né? A princípio vai ficar bom, qualquer coisa eu volto aqui e mudo. Vou lá em Bottom, tiro de 2,50 e coloco para 2 também. Vou em Bridge, também vou mudar para 2. E aqui em Bottom eu tinha que ter mudado também a espessura, né? Coloco 1,30 no lateral e coloco também 1,30 na parte de baixo. Agora ele está inteiro com a mesma espessura, confiro o aro 18, tá ok? Confirmo e posso seguir para alterar as ferramentas de corte. Eu vou aproveitar que as de cima já estão aqui. Vou localizar elas, na verdade o que eu quero é só o canal, eu tenho que alterar esse principal, então venho em Edit, vou na vista top para visualizar, e aqui eu tenho que mexer na opção Height, que é da altura, ela vem bloqueada, ou seja, ela vai acompanhar a pedra, então para mexer nela eu preciso liberar, aí sim ele permite que eu mexa. Quando eu liberei ele estava já com 1,10, ele só atualizou. Visualmente eu tô achando que abaixou muito. Então, eu posso medir de novo, ela tá aqui, né? Essa sombrinha mais escura aqui no final é dela. Então, clico, acompanho a isocurva e clico no final também para ver quanto sobrou. Tá com 0,42, tá ok. Foi só visualmente mesmo que pareceu demais, né? Então, posso confirmar. E como eu fiz a alteração no canal inicial, ele vai já atualizar o Boolean também. Agora, eu vou na fronte e vou repetir no aro. Primeiro eu preciso liberar a ferramenta de corte aqui em Show, Edit, e vou repetir o processo. Libero o Height, ele já estava 1,10, ele vai atualizar aqui para mim. Aqui não está dando para ver direito, vou colocar em Wireframe. Agora sim, aqui não resolveu, como ele está em outra direção, eu vou ter que mexer no vertical. Então, abaixei ela um pouco mais, vou medir aqui também a Line Dimension, acompanhando a isocurva. Acabei pegando muito longe, vou dar ESC, repito a ferramenta e vou posicionar aqui em cima e vou até o outro lado. Se for preciso, eu aumento um pouco. Deu 0,33, tá? O que eu tinha calculado mesmo. E aqui é importante ver se tem a intersecção. A ferramenta de corte tem que sair, né, para fora do aro para poder fazer o corte. Se eu tivesse abaixado e ela tivesse ficado aqui por dentro, eu teria que aumentar a espessura também. E as pedras de baixo já estavam mais longe, né? Então, aqui tem bastante espaço. Confirmo e agora sim vou lá naquele Boolean para ajustar esse corte. O que eu preciso fazer aqui são 2 booleans diferentes. Então, como eu já tinha um, eu edito ele, vou tirar a seleção do bezel, né, que é a cinta, verifico se o delete está desligado e o objeto B, que é o objeto cortante, tenho que tirar as ferramentas dela também. Então, localizo aqui, tiro a seleção, esse também e o Polar Array também. Vejam que aqui eu já tinha selecionado coisa a mais, eu selecionei o canal principal e também
os microcutters e não precisava, era só o Polar Array. Diferente do Mirror, porque o Mirror tem os objetos principais aqui, que estão de um lado, e o Mirror está do outro. Então é sempre bom dar uma revisada no arquivo, conferir o que foi feito, para não ter nenhum tipo de falha na hora que você for exportar. O Delete Input está desligado, então é só confirmar. Vou salvar o arquivo e vou fazer agora o último boolean, que no caso aqui é da cinta. Eu já vou desligar o Catedral para ver o resultado, as ferramentas de corte dele também. Então vejam que já diminuiu bem a lateral das pedras, ficou bom. Aqui eu não vou fazer o corte de marcação da própria pedra, porque esse tipo de cravação eu já estou limitando o trabalho do cravador com o corte do canal e o corte entre as pedras. E aqui eu usei as gemas calibradas, então se ele for trabalhar com zircônia lá, ele já vai ter um pouco de dificuldade, talvez nem encaixe esse tamanho que eu coloquei aqui. Já comentei com vocês que tudo isso tem que ser considerado, eu não vou ficar me atentando tanto a esses pormenores, porque senão as aulas ficam muito grandes. Vou dar uma olhadinha aqui na fronte, tá ok. Aqui vocês podem ver que permaneceu esse corte em cima da culaça, mas esse corte é o da lateral, não tá pegando na pedra. Ó, vejam aqui, esse corte aqui tá longe da pedra. Então, o problema realmente era o canal. Vou esconder esse mirror e agora fazer o último boolean, que é o da cinta. Venho na aba Tools, clico em Boolean Difference. O objeto que eu quero cortar é somente a cinta, então ele não vai fazer o corte aqui do aro. Desligo o Delete e no objeto B, os cortantes. Aí, como eu comentei, não preciso selecionar nem esse canal e nem esses microcutters, somente o Polar, porque ele já repete aqui, né? Então, só preciso dele. Desligo o Delete Input, confirmo e vou esconder essas ferramentas também, tanto o Polar Array quanto as iniciais. Além destas, escondo também a cinta inicial. Agora sim, o anel está prontinho. Vou mostrar a pedra principal. E agora que eu percebi que aquela restauração que a gente fez das garras não está aparecendo. Isso acontece porque eu fiz a restauração, mostrei para vocês, né, a restauração, e depois eu alterei o objeto. Então, ele volta para a configuração inicial e eu tenho que me atentar nisso também. Então, se eu quiser restaurar agora, clico em Restore, não mexo mais nele, né? E aí ele vai manter aqui. Escondo ele, vou salvar o arquivo e vou mandar renderizar com o Ray Tracer. E nessa aula eu vou ficando por aqui, vejo vocês na próxima. Até mais!